Olá a todas as pessoas que nos acompanham e boas-vindas a mais um mergulho profundo. A sessão de hoje promete ser intensa, incrivelmente densa e, sem a menor dúvida, profundamente provocativa. Com certeza. Eu diria que o material que temos em mãos hoje não é nem de longe uma leitura leve para uma tarde de domingo. Pois é, trata-se de uma seleção extensa de trechos de um livro publicado em 1988, escrito por Ralph Schoenman, intitulado A História Oculta do Sionismo. E, sabe, para definir o tom imediatamente, acho que basta a gente olhar para a capa da edição que nos foi fornecida nas fontes. Sim, a capa é muito marcante. Exato. Temos a imagem de uma estrela de Davi azul sobre um fundo branco, mas ela não está limpa. Ela está marcada, quase manchada, por respingos vermelhos que simulam sangue. Visualmente, isso já estabelece, desde o primeiríssimo segundo, né, a postura absolutamente radical e a perspectiva altamente crítica que o autor assume. É uma introdução visual fortíssima e, refletindo sobre isso, mostra com precisão a natureza implacável do texto que vamos analisar hoje. Sabe, é uma obra que não faz o menor esforço para suavizar a sua linguagem ou as suas acusações. A narrativa que ele constrói é direta e confrontadora do início ao fim. E justamente por isso, antes de darmos mais um passo, é fundamental fazermos uma pausa muito séria aqui. Um aviso crucial para a nossa audiência. Esse texto contém alegações políticas extremas, visões altamente polarizadoras e descrições de violência gráfica que podem ser perturbadoras. É muito importante frisar isso. O nosso objetivo neste mergulho profundo, de forma alguma, é tomar partido, julgar a validade histórica ou endossar qualquer um dos pontos de vista apresentados pelo autor. A nossa missão hoje é pura e simplesmente dissecar o que está escrito no material original. Exatamente. Vamos atuar como relatores imparciais, examinando os argumentos e as ideias contidas nestas páginas, independentemente do quão controversas elas sejam. Queremos entender qual é a tese do livro, não debater se ela está certa ou errada. Perfeito. Então, qual é exatamente a missão de hoje? Focando estritamente no que o autor apresenta, a nossa missão é examinar a tese central de Schoenman. O texto argumenta que o sionismo nunca foi, em momento algum, apenas um movimento bem intencionado para criar um refúgio para uma população historicamente perseguida. Certo. Segundo o livro, desde a sua própria concepção, no final do século XIX, tratou-se de um projeto inerentemente colonial e militar. E o argumento vai além. O autor diz que o objetivo final desse projeto exigia obrigatoriamente a remoção e a subjugação da população palestina nativa. Nossa, essa narrativa de um planejamento deliberado com todas as suas ramificações históricas detalhadas no livro que vamos explorar agora. Então, certo, vamos desempacotar isso, começando pelo que o autor chama de o grande mito fundador. O mito da terra vazia. Isso. Schoenman dedica um espaço enorme nas primeiras páginas para desconstruir uma premissa muito famosa. Aquela velha frase de que a Palestina era uma terra sem povo para um povo sem terra. A realidade descrita no livro contrasta de forma quase violenta com essa ideia de um deserto vazio esperando para ser habitado, né? O que é fascinante aqui é o nível de detalhe que o texto traz para pintar um quadro completamente diferente. A perspectiva apresentada nessas páginas sobre a Palestina do século XIX e início do século XX é de uma sociedade não apenas habitada, mas próspera e profundamente enraizada. Ele fala de cidades inteiras, certo? Sim, o livro descreve centenas de aldeias vibrantes, fala de cidades que estavam florescendo intelectualmente e comercialmente, como Jerusalém, Jafa e Haifa. A fonte detalha colinas meticulosamente cultivadas, com sistemas de irrigação complexos que sustentavam pomares imensos. Tinha até um comércio internacional robusto, pelo que li, exportando cítricos e azeite. Exato, ou seja, a visão de Schoenman é de que a terra já tinha donos, já tinha uma economia e uma cultura vibrante. E a partir dessa premissa, o autor faz uma distinção muito específica sobre o tipo de colonização que ocorreu, porque ele não compara simplesmente o sionismo ao colonialismo europeu clássico. Ele aponta uma diferença fundamental. E é aqui que reside o cerne de toda a argumentação dele.
Scheinman escreve que o colonialismo clássico, se pensarmos, por exemplo, nas potências europeias na África ou na Ásia, operava sobre uma lógica econômica de exploração. O colonizador chegava para extrair recursos. Isso. Extrair os recursos naturais e usar a população indígena como mão de obra barata. Eles precisavam dos nativos para lucrar. Mas o sionismo, de acordo com o texto, não queria explorar o povo palestino. Visava a usurpação total. O livro alega que o objetivo não era governar aquela população, mas sim substituí-la inteiramente. O autor usa até um termo bem pesado para descrever esse processo, algo como armenização, não é? Sim, o autor chega a comparar o processo planejado pelas lideranças do movimento a uma armenização do povo palestino, referindo-se aos métodos de erradicação e expulsão em massa que os armênios sofreram. E para ilustrar como isso funcionava na prática desde cedo, Schaumann cita os líderes do chamado sionismo trabalhista. Só para dar um passo atrás e contextualizar para quem nos ouve, quando ele fala de sionismo trabalhista, o autor está se referindo à vertente política de esquerda que basicamente fundou e liderou as primeiras décadas do Estado de Israel, correto? Exatamente. E segundo o livro, foram justamente esses líderes que organizavam boicotes ferrenhos contra qualquer empreendimento agrícola judaico que ousasse contra-atacar camponeses árabes. Eles queriam isolar os árabes da economia. A meta descrita na fonte era garantir que o trabalho, a economia e a terra fossem exclusivamente judaicos, isolando completamente a população nativa da nova economia que estava sendo construída. E o livro não fica apenas na teoria política. Ele ilustra as consequências dessa ideologia de substituição com exemplos muito brutais de resistência e de repressão do Estado. Um exemplo que me chamou muita atenção no material foi a descrição detalhada da Intifada, que estava acontecendo bem na época em que o livro foi escrito, entre 1987 e 1988. Sim, um momento histórico crucial. O autor relata uma rebelião civil massiva de toda a comunidade palestina. E a resposta do governo israelense, segundo as páginas, parece ter sido de uma violência avassaladora. O nível de violência institucional descrita ali é chocante. O texto foca bastante na política de punho de ferro, implementada pelo então ministro da Defesa Yitzhak Rabin. As descrições são minuciosas e difíceis de ler. Tem aquela parte sobre as ordens militares. Isso. Schaumann relata ordens explícitas dadas aos soldados para espancar e literalmente quebrar os ossos de jovens que atiravam pedras. Mas a repressão ia além dos confrontos de rua. Tem o uso de gás tóxico também, certo? O livro descreve táticas de terrorismo de Estado como o uso indiscriminado de um gás tóxico verde, de composição não identificada, que era atirado pelas forças militares dentro de espaços fechados, incluindo casas e até hospitais em cidades como Nablus. O texto relata como isso causou asfixia de idosos e bebês e menciona casos específicos de soldados invadindo salas de cirurgia. Invadindo salas de cirurgia. Sim, interrompendo procedimentos médicos para apreender e prender jovens feridos. É uma descrição terrível. E ouvindo esses relatos sobre a Intifada, a primeira coisa que vem à mente é de onde vem essa doutrina de força tão extrema? O autor argumenta que isso foi uma reação imediata ao levante. De forma alguma. Para Schaumann, essa força militar esmagadora não foi uma reação a um evento específico, mas sim um pré-requisito estabelecido desde o dia zero do projeto sionista. Para provar isso, ele introduz um documento histórico de 1923, um ensaio famosíssimo intitulado O Muro de Ferro, escrito por Vladimir Jabotinsky. Que era o líder do chamado sionismo revisionista, a ala mais militante e à direita do movimento. Perfeito. E o texto de Jabotinsky, conforme é citado e dissecado no material, apresenta uma lógica incrivelmente fria, cínica e implacável. Jabotinsky escreve abertamente que reconhece que os palestinos amam a sua terra e que, como qualquer população nativa ao longo da história humana, eles resistirão com unhas e dentes à colonização. Ninguém entrega o seu país voluntariamente. Exato. A conclusão de Jabotinsky é que a colonização não pode prosseguir baseada em acordos pacíficos com os nativos. Ela só pode acontecer desafiando a vontade dessa população e, para isso, exige-se a proteção de uma força militar esmagadora e independente da vontade local. Um muro de ferro, metafórico e militar que a população local nunca tem esperança de romper. Faz muito sentido dentro dessa lógica implacável que ele desenha. Então a força não era um acidente de percurso, era o plano principal.
Mas como um movimento incipiente no início do século XX conseguiria construir esse muro militar na prática? O livro aborda como eles conseguiram esse poder de fogo. Aborda detalhadamente. A narrativa que ele constrói aponta que o movimento sionista precisava desesperadamente de patrocinadores imperiais poderosos. O livro narra como figuras centrais como Theodor Herzl e Chaim Weizmann operaram no cenário geopolítico, cortejando abertamente as superpotências da época. Primeiro, tentaram com o Império Otomano. Depois voltaram-se para o Império Alemão e, finalmente, encontraram sucesso com o Império Britânico. E qual era a moeda de troca? Porque os impérios não dão nada de graça, imagino. A oferta, segundo o autor, era sempre a mesma, embrulhada em diferentes discursos, em troca de apoio para tomar a Palestina. O movimento sionista prometia formar um posto avançado de lealdade europeia e de civilização contra a barbárie oriental. Em guarda eficiente, por assim dizer. Isso. Eles atuariam como um guarda eficiente e armado para proteger os interesses imperiais do patrocinador naquela região tão estratégica, especialmente o acesso ao Canal de Suez e as rotas para a Índia. E, claro, o livro aponta que essa diplomacia culminou na famosa Declaração Balfour, de 1917, onde o Império Britânico essencialmente prometeu uma terra que não lhe pertencia ao movimento sionista. É fascinante pensar nisso como um acordo de terceirização militar. E, lendo o material, notei que o livro menciona uma conexão com a África do Sul nesse mesmo período. O que exatamente aconteceu ali? Se conectarmos isso a um cenário mais amplo de colonialismo global, o texto revela alianças que muitas pessoas na nossa audiência podem achar chocantes. Shulman relata uma ligação muito íntima entre os líderes sionistas da época e as figuras centrais do que viria a ser o regime de apartheid na África do Sul. O material descreve, por exemplo, como o Chaim Weizmann mantinha uma amizade profunda e uma colaboração política com o general Jan Smuts. E quem era Jan Smuts no contexto da época? Ele era um líder sul-africano extremamente influente, um dos arquitetos da segregação racial na África do Sul. E o livro relata que ele ajudou ativamente a pressionar os britânicos a adotarem a Declaração Balfour. O autor argumenta que não era apenas uma aliança de conveniência política, mas que havia uma afinidade ideológica profunda ali. Uma afinidade baseada na colonização. Exato. Ambos os movimentos, na visão de Shulman, baseavam-se na colonização, por parte de uma população que se via como europeia e racialmente distinta da população local nativa. E ambos estavam desenvolvendo e compartilhando métodos pioneiros de segregação estrutural, leis de passes e usurpação de terras que operavam em caminhos muito paralelos. É uma linha de raciocínio bastante pesada, apontar paralelos diretos com os primórdios do apartheid. Mas, se a aliança com a África do Sul já parece controversa, o texto dá um passo ainda mais sombrio quando entra na década de 1930. E aqui, faço um novo aviso para quem nos ouve: as próximas alegações são possivelmente a parte mais densa e difícil de todo o material. Aqui é onde as coisas ficam realmente complexas e desconfortáveis. Pois é. O autor está argumentando que o movimento sionista colaborou ativamente com o regime nazista. Como ele ousa embasar uma acusação tão grave e contraintuitiva no texto? É, sem dúvida, a alegação mais monumental do livro. A tese do autor baseia-se na ideia de que os fundadores do sionismo tinham uma visão pragmática e, nas palavras do autor, profundamente cínica do antissemitismo. Schonkelmann argumenta que, para essa liderança, o antissemitismo europeu não era visto primeiramente como um mal a ser erradicado nos países onde ocorria, mas sim como uma força motriz brutal que poderia ser instrumentalizada. Instrumentalizada como? O objetivo maior deles não era salvar os judeus na Europa, mas sim forçar a imigração judaica exclusivamente para a Palestina, para construir a demografia do novo Estado. Deixa eu ver se eu entendi a lógica apresentada. O autor sugere que, se os judeus alemães, por exemplo, fossem acolhidos como refugiados nos Estados Unidos ou na Inglaterra, isso seria ruim para o projeto sionista. Exatamente isso. O texto argumenta que a salvação dos judeus europeus através de asilo em países ocidentais democráticos era vista como uma ameaça ao projeto colonial, porque esvaziaria o fluxo de colonos para a Palestina. Caramba! Schwenemann escreve com
todas as letras que a liderança sionista sentia que precisava da perseguição na Europa para justificar politicamente e povoar o seu projeto. E o livro acusa líderes de bloquearem ativamente esforços legislativos nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha que visavam alterar leis de imigração para oferecer refúgio aos judeus que fugiam do nazismo. Espera, vamos focar nisso um segundo, porque é uma acusação impensável de se ler sem provas. O autor dá exemplos concretos e documentados dessa colaboração no texto. Ele apresenta instâncias muito específicas que ele usa como provas documentais. O primeiro grande exemplo detalhado no livro é o Acordo Hávara, assinado em 1933. O que foi esse acordo na prática? Naquela época, havia um boicote econômico internacional massivo sendo organizado por judeus do mundo todo contra a economia da Alemanha nazista, que ainda era frágil e estava no auge da depressão. Segundo o livro, a Organização Sionista Mundial quebrou esse boicote. Eles assinaram um acordo direto com o governo de Hitler para facilitar a transferência de bens da burguesia judaica alemã para a Palestina, comprando produtos industriais alemães. Então eles furaram o boicote global. O autor argumenta que isso ajudou a furar o cerco global contra a Alemanha e estabilizou a economia nazista em um momento crucial, em troca de garantir que o capital e as pessoas ricas fossem para a Palestina. Então, na visão do livro, eles priorizaram a construção econômica do assentamento na Palestina em detrimento da luta global contra o crescimento do nazismo. Isso é de um pragmatismo assustador. E há outro pacto mencionado no material, na Hungria, que me deixou atônito. Você se refere ao Pacto de Kastner, de 1944? O livro relata que Rudolf Kastner, um alto representante da agência judaica na Hungria, fez um acordo secreto e direto com Adolf Eichmann, um dos principais arquitetos do Holocausto. E qual era o teor desse acordo secreto, de acordo com o texto? O material cita as conclusões de um tribunal israelense da década de 1950 que avaliou o caso. Segundo essas conclusões, citadas por Schoeman, o acordo permitiu que um trem especial salvasse cerca de 600 judeus proeminentes. A elite. Sim, a elite, os líderes, os jovens sionistas aptos para colonizar, e, em troca, os líderes sionistas deveriam manter silêncio absoluto e não organizar nenhuma resistência em relação ao destino da vasta maioria da população judaica húngara. Como consequência direta dessa colaboração e desse silêncio apaziguador, a fonte afirma que cerca de 800 mil judeus húngaros foram enviados para as câmaras de gás de Auschwitz sem saberem o que os aguardava e sem liderança para resistir. 600 vidas escolhidas a dedo, em troca do silêncio sobre 800 mil. Só de verbalizar isso já é um soco no estômago. Tem mais alguma evidência que ele apresenta nessa mesma linha? O texto ainda traz o chamado Documento de Ankara, datado de 1941, que foi descoberto após a Segunda Guerra Mundial. Segundo o livro, uma organização paramilitar sionista clandestina de extrema-direita chamada LERI, da qual Yitzhak Shamir, que mais tarde viria a ser primeiro-ministro de Israel, era um líder proeminente, fez uma proposta formal ao governo nazista. Uma proposta de aliança na guerra. Sim, a proposta oferecia a participação ativa dos militantes sionistas na guerra ao lado da Alemanha, lutando contra os britânicos no Oriente Médio. Em troca, eles pediam que o Terceiro Reich reconhecesse e apoiasse a criação de um Estado judeu totalitário e militarista na Palestina. Um pacto militar formal com o Terceiro Reich. Temos que dar uma pequena pausa aqui porque é uma carga de informação histórica incrivelmente densa, chocante e que vai contra praticamente tudo o que se aprende na escola sobre esse período. Mas, voltando ao fio da meada da narrativa do livro, como toda essa ideologia de uso da força extrema e priorização do projeto territorial se materializou na fundação do Estado de Israel em 1947 e 1948. Segundo o texto, materializou-se da pior forma possível para o civil. O livro argumenta que o deslocamento massivo da população palestina, a chamada Nakba, não foi um infeliz acidente colateral de uma guerra civil. Foi a implementação prática de uma política muito deliberada de limpeza étnica. Schoeman descreve com detalhes sombrios massacres orquestrados em vilas como Deir Yassin, Dueima e Kafr Kassim. O material menciona grupos como o Irgun e o Haganah perpetrando esses ataques. Só para esclarecer a quem nos ouve, o autor está falando de quem exatamente? Eram as grandes milícias paramilitares do movimento sionista.
Basicamente, os grupos armados que seriam os precursores, o embrião do que hoje é o Exército Oficial de Israel. O autor alega que esses grupos conduziram atos de violência extrema, incluindo descrições gráficas de execuções sumárias de mulheres e crianças dentro de suas próprias casas. E por que usar esse nível de terror? O ponto de Schoenemann é que isso não era sadismo aleatório de soldados fora de controle. Eram táticas de terror psicológico calculadas para espalhar um pânico incontrolável de vila em vila e forçar a fuga desesperada de centenas de milhares de palestinos de suas terras ancestrais. O terror era a ferramenta explícita de despovoamento. Mas depois dessa fuga em massa, como eles garantiram que as pessoas não voltassem assim que os combates terminassem? O livro descreve um sistema de leis implementado logo depois, não é? Sim, o controle militar foi imediatamente seguido por uma engrenagem burocrática e jurídica implacável. Schoenemann destaca a lei de propriedade ausente. Através dessa legislação, qualquer palestino que tivesse fugido de sua casa para salvar a sua vida durante o conflito era declarado ausente, e o Estado confiscava absolutamente tudo. Uma expropriação legalizada. Estamos falando da apropriação de vilas inteiras, cidades prósperas, infraestrutura urbana, pedreiras rentáveis e imensos pomares de cítricos, tudo transferido para as mãos do novo Estado ou de organizações sionistas. O texto menciona frequentemente o JNF, o Fundo Nacional Judeu, gerindo essas terras. Qual era o papel deles nas palavras do autor? Na perspectiva de Schoenemann, o JNF era o administrador dessa exclusão. O livro relata que as terras confiscadas e passadas para o Estado e para o JNF estavam vinculadas a estatutos constitucionais estritos. Tornou-se categoricamente ilegal arrendar, vender ou alugar essas terras para não-judeus. Mais do que isso, era ilegal sequer empregar trabalhadores árabes nelas. Uma exclusão total do mercado. A fonte detalha como essa legislação consagrava uma forma de segregação económica total, onde o termo oficial é terra nacional, significava estritamente terra exclusiva para cidadãos judeus, excluindo legalmente os cidadãos palestinos de sequer trabalharem nas terras que, poucos anos antes, pertenciam aos seus próprios pais. Então não era só expulsar fisicamente, era criar uma barreira jurídica intransponível para impedir o retorno, o sustento e a sobrevivência econômica de quem ficasse. Isso em relação à terra. E em relação ao controle dos corpos das pessoas. O livro entra em detalhes muito perturbadores sobre o sistema prisional nos territórios ocupados depois de 1967. Entra, e são páginas difíceis de digerir. O autor descreve o sistema penal militar não como uma ferramenta de justiça, mas de submissão em massa. Ele relata o uso de tortura como algo endêmico, sistemático e totalmente institucionalizado pelas autoridades israelenses. Com qual objetivo? O objetivo, segundo o texto, não era apenas obter informações, mas quebrar os prisioneiros palestinos psicológica e fisicamente, forçando confissões falsas e destruindo lideranças comunitárias. Os métodos descritos na fonte, você poderia citar alguns para dar a dimensão do que o autor relata? O texto detalha espancamentos prolongados com bastões e cabos, a aplicação de choques elétricos nas têmporas e nos órgãos genitais dos prisioneiros durante interrogatórios. Há uma descrição pavorosa de uma câmara de tortura chamada de o armário. O que era esse armário? Trata-se de uma cela de concreto minúscula, onde o chão era coberto por pregos afiados, o prisioneiro era jogado ali dentro e forçado a ficar em pé, não conseguindo se deitar, sentar ou sequer se apoiar nas paredes, permanecendo nessa posição de agonia por horas ou até dias a fio. O livro traz histórias individuais para dar rosto a isso? Certo. Lembro do caso daquele homem que perdeu as funções básicas. Sim. Schoenemann constrói a narrativa com estudos de casos longos. Ele cita o caso de Nader Afuri, um palestino que entrou na prisão como um homem forte e saudável. O livro conta que após 12 meses e meio acorrentado, sendo severamente espancado e privado de sono de forma contínua, tudo isso sem sequer ter ido a um julgamento, Afuri teve as suas funções corporais básicas destruídas e acabou sendo transferido para um hospital psiquiátrico em estado catatónico. Isso é devastador. E também relata o caso do Dr. Azmi Chouaibi, um dentista que, segundo o autor, sofreu torturas cirurgicamente focadas em destruir a sua capacidade profissional.
com os interrogadores deliberadamente quebrando os ossos das suas mãos. Temos que dar um passo para trás e respirar fundo aqui. A carga de informação é muito densa. O autor traça uma linha desde a intenção de usurpar a Terra no século XIX, passando por colaborações controversas, até chegar em uma maquinaria militar, jurídica e prisional de controle absoluto sobre a população. Mas, para além das fronteiras de Israel e da Palestina, o livro fala sobre a visão de Israel para os países vizinhos, como o texto enxerga a estratégia geopolítica para a região inteira. O autor dedica uma parte substancial na reta final do livro para explicar que essa lógica de dominação não se restringe à Palestina. Para fundamentar isso, ele introduz um documento estratégico de 1982, chamado Plano Oded-Inon, que foi publicado por uma revista ligada à Organização Sionista Mundial e escrito por um ex-funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel. E o que propõe esse Plano Inon? Segundo o texto, o objetivo central e de longo prazo desse plano é aplicar a tradicional tática imperial de dividir para reinar em todo o Oriente Médio. O documento argumenta que o mundo árabe é essencialmente um castelo de cartas, composto por países criados artificialmente pelas potências coloniais, cheios de minorias étnicas e religiosas reprimidas que podem ser facilmente incitadas umas contra as outras. Então eles queriam explorar essas divisões internas. Sim. Portanto, a estratégia diplomática e militar para garantir a hegemonia de Israel baseia-se em trabalhar ativamente para fragmentar os grandes estados árabes vizinhos, provocando a dissolução deles a partir de dentro em pequenos estados baseados em rivalidades sectárias. Então, para traduzir isso de forma mais simples, é como se o autor estivesse dizendo que a estratégia de defesa de Israel não era necessariamente vencer uma guerra frontal contra um vizinho forte e coeso, mas sim garantir que esse vizinho estivesse ocupado demais brigando internamente em uma guerra civil sem fim para representar qualquer tipo de ameaça real. É essa a tese do Plano Inon, segundo o autor. Exatamente essa a leitura que Schuman faz. Enfraquecer o inimigo até que ele deixe de existir como um Estado centralizado. E o autor não trata isso como uma teoria conspiratória abstrata. Ele usa a devastadora invasão israelense do Líbano em 1982 como o grande exemplo prático, o laboratório sangrento dessa estratégia em ação. O que o livro relata sobre a Guerra do Líbano nesse contexto? O texto descreve horrores assustadores dessa invasão, como os bombardeios massivos e contínuos de Beirute por mais de uma semana com bombas de fósforo branco que incineravam indiscriminadamente áreas civis. E o ápice do horror detalhado na fonte foram os massacres nos campos de refugiados de Sabra e Shatila. Massacres perpetrados por milícias locais, né? O livro afirma categoricamente que milícias fascistas libanesas realizaram um massacre civil, mas que a matança foi supervisionada, iluminada e totalmente facilitada pelas tropas de ocupação israelenses. Para o autor, o propósito de toda invasão era justamente destruir o poder central libanês e dividir o Líbano em pequenos enclaves ou províncias controladas por senhores da guerra locais que fossem subornados ou aliados a Israel. E essa seria a fórmula para a região toda. Exato. A previsão sombria do documento de Inon, que o livro ecoa, é que esse exato mesmo bisturi de fragmentação seria aplicado no futuro à Síria, ao Iraque e, por fim, ao Egito. Então, o que tudo isso significa na prática? Chegando ao final dessa análise, a pergunta inevitável que fica pairando no ar para nossa audiência é: por que deveriam dedicar tempo para compreender um livro e um documento histórico tão radical e perturbador, publicado lá em 1988? Essa é a grande questão. O valor de ler um livro como o de Ralph Schuman, independentemente de quem nos ouve concordar ou rejeitar completamente as suas premissas extremas, é perceber que a história nunca é uma linha reta de fatos inquestionáveis e bem comportados. Ela é construída através de narrativas ferozmente contestadas. É fundamental entender os dois lados do abismo. Do ressentimento geracional e das feridas profundas que moldam esse conflito até hoje. Para os palestinos e para o mundo árabe de forma geral, essa narrativa de um plano colonial deliberado e de usurpação contínua não é um mito obscuro, é história vivida por eles. E tem a questão geopolítica mais ampla também.
Sim, a estratégia geopolítica de fragmentação das nações árabes que o livro delineia através do Plano Inon serve como uma lente altamente controversa, mas inegavelmente fascinante, para olharmos as tensões, as guerras civis e os colapsos estatais que continuam dominando as manchetes do Oriente Médio hoje, da Síria ao Iraque. É um ângulo que te força a questionar a raiz de tudo o que você lê nos jornais internacionais. E para encerrarmos o nosso mergulho profundo de hoje, eu quero deixar uma última reflexão, muito provocativa, que o próprio autor propõe no final do texto. Algo para as pessoas que nos acompanham ruminarem depois que tirarem os fones de ouvido. Qual seria essa reflexão final? Porque, em meio a todas essas pesadas denúncias e acusações contra o movimento sionista e o Estado de Israel, Shoiman vira o holofote também para os vizinhos. Ele sugere que a grande e trágica vulnerabilidade dos países árabes não deriva exclusivamente do poderio militar e da estratégia de fragmentação de Israel. A narrativa do livro aponta o dedo ferozmente aos próprios governos árabes da região. Interessante. Como ele os descreve? O autor os descreve como oligarquias militares, ditaduras e monarquias essencialmente corruptas que oprimem as suas próprias minorias e excluem completamente as suas populações civis do poder e do desenvolvimento. Schoenerman insinua que, enquanto não houver uma verdadeira revolução popular interna nessas nações árabes, uma tomada de consciência capaz de derrubar as elites que vendem o destino do seu próprio povo, nenhuma mudança de fronteiras e nenhum tratado diplomático será capaz de curar o Oriente Médio. É uma perspectiva amarga que lança a culpa em múltiplas direções e exige mudanças estruturais imensas. Exatamente. Eu agradeço imensamente a companhia de cada um de vocês em mais este mergulho profundo. Foi um texto espinhoso, denso e complexo de dissecar. O convite fica feito para que continuem questionando ativamente as narrativas que chegam até vocês e investigando o mundo com curiosidade crítica. Até a próxima!